Nós estamos numa série sobre perguntas decisivas para tempos de incertezas. Ninguém tem a menor dúvida de que nós vivemos tempos incertos. Não dá para ter muita convicção, não dá para ter certeza de nada. Os nossos planos foram lançados para o alto. Eu sei que você, o ano passado, planejou uma porção de coisas. Enquanto líderes aqui na igreja, nós também planejamos uma porção de coisas para 2020. E a imagem que me veio à mente foi de um vento impetuoso que lançou para cima essas folhas do nosso planejamento humano, do nosso planejamento pessoal. E aí isso escaparam de nós as respostas. Muitas delas se escaparam. Você sabe disso. E pularam diante de nós, saltaram diante de nós, muitas perguntas. São diversas perguntas, muitas perguntas, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a vida e sobre a morte. E o que nós estamos procurando fazer é, com base na Bíblia, na Palavra de Deus, extrair aquelas perguntas pertinentes para o nosso tempo. Para que nós não nos percamos em meio a tantas perguntas, selecionamos algumas perguntas que, se respondidas com o critério da própria Palavra de Deus, elas significarão para muitos cura. Não são simples respostas, mas cura, restauração, alívio, salvação. E nós estamos pensando nessas perguntas aí. E hoje há uma pergunta de Jesus tão profunda, tão poderosa, uma pergunta tão confrontadora, que está em Marcos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. E nós leremos até o final do capítulo, são poucos versos. Eu leio assim: Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 atitudes: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui. A pergunta está no versículo 36, e eu quero ler novamente com você, e eu quero a sua ajuda para que nós leiamos juntos esta pergunta maravilhosa. Juntos. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos ler mais uma vez? Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Primeiramente, nós temos que nos perguntar o que é alma e depois o que significa ganhar o mundo inteiro. E no processo, o que significa perder a alma? A pergunta é esta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse trecho, essa pergunta está dentro de um contexto maior. Do capítulo 8 de Marcos, é um capítulo extraordinário. Jesus está pontuando a sua messianidade. Ele está dizendo que ele é o Messias. Ele está demonstrando, na verdade, que ele é o Messias. E chega um momento que ele faz uma pesquisa, um pouquinho antes aqui, com os seus discípulos. Ele pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Sim, vocês que têm caminhado comigo, vocês que têm andado ao meu lado, qual é a percepção que vocês têm a meu respeito? O que vocês afirmam sobre mim? E Pedro dá um passo à frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você conhece, até pelos outros evangelhos, que Jesus afirma isso e que Jesus confirma essa realidade e diz: Simão, ou seja, Pedro, quem te revelou isso não foram seres humanos. Isso é uma revelação do alto. O próprio Deus te revelou isso. De fato,
É exatamente isso. E estava tudo bem. Só que em seguida, Jesus começa a declarar que tipo de Messias ele seria, que tipo de Cristo ele seria. Então ele fala sobre o servo sofredor lá de Isaías 53. Ele diz que importa que o Filho do Homem padeça, que sofra, e que inclusive experimente a morte, e que vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas ele desenha um quadro de drama, de tristeza, de sofrimento, que na mente dos discípulos, especialmente dos 12, não casava muito bem com o tipo de Messias que eles esperavam. Porque eles esperavam um Messias nacionalista, um Messias que pudesse de alguma forma bélica, tirasse Roma do centro e colocasse Jerusalém. Um Messias que confrontasse o poderio romano, o império romano, e estabelecesse aqui um outro tipo de império terrenal. Um Messias político, um Messias, um estadista, na verdade. Eles tinham essas concepções. E quando Jesus começa a dizer que importa que esse Messias sofra, importa que esse Messias seja entregue nas mãos de salteadores, importa que esse Messias morra, isso deu um nó na cabeça dos discípulos. Não combinou. É como se eles pensassem, mas isso não combina muito bem com o que nós temos aprendido. Nós queremos triunfo, nós queremos vitória, nós queremos muitas bênçãos. Nós não queremos isso. Isso não. E Pedro, que era o mais forte entre eles, de personalidade, se aproxima de Jesus, o chama ao canto e diz assim, e o repreende, diz a Bíblia. Está aqui um pouquinho antes, a partir do versículo 31. Repreende a Jesus. Essa palavra é tão forte, que era a mesma palavra que Jesus utilizou algumas vezes para, por exemplo, repreender espíritos malignos. Olha que loucura na mente de Pedro. Pedro repreende Jesus e diz, não, de jeito nenhum, não faça isso, não fale dessa forma, porque Pedro não queria que o mestre sofresse, não tanto por uma questão solidária, muito mais pelo que isso significava. Isso vai desconstruir, isso vai, na verdade, minar toda a nossa expectativa de um Messias guerreiro, de um Messias poderoso. E aí você conhece a passagem que fica mais tensa, que fica mais intensa, na verdade, quando Jesus olha para ele e diz assim, ô Pedro, para trás de mim, Satanás. Na verdade, Jesus não chamou a Pedro de Satanás. Ele repreendeu o espírito que estava agindo naquela perspectiva. Ele diz, para trás de mim, arreda-te, Satanás. E ele repreende a Pedro agora. E é nesse contexto que ele diz, estão preparados? Se vocês quiserem seguir este Messias, esse tipo de Messias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele emenda na resposta, na pergunta, melhor dizendo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Jesus estava mexendo no contexto de identidade daquelas pessoas, no que elas presumiam ser a felicidade delas, na sua escala de valores que pontuava sucesso, na mente de cada pessoa. E o interessante é que até aqui ele estava com os discípulos, mas a partir do versículo 34, Jesus agora chama a multidão para a conversa. Ele chama todo mundo, está aí. Então ele chamou a multidão e os discípulos. Ele saiu daquele círculo íntimo e chama a todos, porque essa pergunta interessa a todos, em todas as épocas, a nós que estamos aqui e a todas as épocas. O que Jesus estava dizendo sobre isso é que todas as gerações olham para determinadas coisas e colocam nessas determinadas coisas o seu ideal de alegria, de felicidade, de sucesso. E, portanto, colocam nessas determinadas coisas o seu ideal de identidade. A pergunta, quem eu sou, passa por isso. E para esse contexto aqui, nós temos, por exemplo, Pedro pensando em poder. Cada geração coloca um desses selos. Cada geração olha para uma dessas marcas. A geração de Pedro, felicidade, alegria, tinha a ver com
conquista territorial. Tinha a ver com o império. Tinha a ver com alguém me representando, o imperador, ganhando todas, conquistando o maior número possível de terras, de espaços geográficos, e, portanto, aquilo que se manifesta lá, aqui dentro da minha casa, na minha família, me dá um senso também de sucesso, de alegria, de felicidade. É por isso que deu um nó na cabeça de Pedro. Porque quando Pedro ouviu Jesus dizer que ia morrer, ele disse: não, não, porque junto com a sua morte vai morrer também os meus sonhos. Junto com a sua morte irá também ser sepultado as minhas perspectivas, os meus objetivos, as minhas metas. Isso era tão verdadeiro entre os discípulos que a mãe de dois deles, a mãe de Tiago e de João, certa vez se aproximou de Jesus e disse assim: Jesus, Senhor, você está percebendo aí os meus meninos, o Tiago e o João? Eles são tão legais, eles são tão bacanas. Será que no teu reino, será que quando tu conquistares o teu reino, será que quando tu destronares Roma, será que tu podes colocar uma à tua direita e uma à tua esquerda? Ou seja, eles podem ser teus ministros, eles podem ser teus ajudantes. E Jesus olha para aquela mãezinha. Aliás, qualquer mãe faria isso, não adianta jogar pedra naquela mãe, qualquer mãe faria isso. Jesus olha para aquela mãe e diz assim: olha, eles podem beber do cálice que eu vou beber? Eles podem? Ela disse: sim, eles podem beber do cálice, eles estão prontos para tudo. Podem contar com eles. Jesus disse: certamente eles vão beber do cálice que eu vou beber. Ou seja, eles vão também experimentar a morte, o martírio, o sacrifício. Mas quanto a sentar-se, um à minha esquerda e um à minha direita, isso não compete a mim, isso é coisa do meu Pai, é o meu Pai. Olha a intimidade e olha como Jesus considerava a soberania de Deus. É coisa de Deus, é Deus quem vai determinar o seu posto, o seu lugar, o seu espaço na sociedade. É Deus quem vai fazer isso. Jesus confiava nisso. Mas para aquela geração era poder. E poder tinha a ver com território, tinha a ver com conquista. Mas aí dá muitos saltos na história, e gerações muito além dessa geração de Pedro, olha agora para um outro contexto, que é o contexto de honra e de respeito. E olham para esse contexto dizendo: se eu tiver respeito social, se eu tiver honra, se eu for uma pessoa honrada, eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso. A minha identidade passa, portanto, a ser ligada em honra. É a geração, por exemplo, dos nossos bisavós, dos nossos avós, e talvez eu acredite até dos nossos pais, pelo menos dos meus pais. Para essa geração da honra, o que valia a pena mesmo era ter uma família com muitos filhos, e muitos filhos mesmo. Quanto maior o número de filhos, melhor. E o que essa geração considerava alegria e felicidade era, por exemplo, se assentar à porta com todos os filhos, talvez os netos ali e os vizinhos, e todos apontarem para o patriarca daquela família e dizer: é uma pessoa de respeito, é uma pessoa de honra. Então, para essa geração, por exemplo, Jesus diria: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ou seja, você ser uma pessoa de respeito, você ter um nome, uma reputação, o que adianta você lutar com todas as forças para conquistar isso, se o seu coração continuar vazio, se o seu coração continuar seco, se isso não te der sentido, se isso não te der compreensão de quem é Deus, do que Ele faz, do que Ele continua fazendo. Mas esse olhar, que eu disse que foi o olhar dos nossos bisavós, dos nossos avós, quem sabe até dos nossos pais, tinha uma coisa muito positiva. Qual era? Eles colecionavam pequenas alegrias. Eles acreditavam nesse contexto de pequenas alegrias. Pequenas alegrias, o almoço de domingo, por exemplo, era uma pequena alegria. Uma lasanha, um frango assado todos os domingos, pequena alegria. Na casa de mineiros, como a casa dos meus pais são mineiros. Na casa de mineiros, por exemplo, à tardinha, indispensavelmente tinha o cafezinho da tarde, com requeijão moreno, com queijo de outros tipos, com pão de queijo, com pão francês quentinho, saindo do forno e a manteiga passada ali na hora. Pequenas alegrias. Pequenas alegrias como sair à tardinha,
sem o medo de ser assaltado, e sentar-se ali à porta com as vizinhas e conversar um pouquinho, e perguntar como é que foi o dia, perguntar como é que foi a semana, e perguntar do Benedito, do Francisco, da Joana, pequenas alegrias. Isso era um ponto positivo, mas para essa geração, era muito importante pensar na palavra de Jesus e construir que essa reputação familiar, este nome, essa honra não poderia ser um ídolo, porque muitos, em nome da honra, quando sentiam que sua honra estava manchada, maculada, cometeram atos terríveis, feriram outros e até mataram outros, o que vai totalmente em oposição à palavra de Jesus. E há uma geração mais contemporânea, mais próxima, agora sim, talvez nós que temos aí entre 40 e 50 anos, talvez a geração dos seus pais, que não olham tanto para poder, não olham tanto para honra, para respeito, são contextos abstratos, mas olham para a carreira. E para essas pessoas, se elas tiverem uma carreira profissional bem detalhada, num crescente, colecionando alguns diplomas, num crescente, elas vão se sentir felizes, elas vão se sentir realizadas. O carreirismo, portanto, para essa cultura mais individualista, Jesus diria para essas pessoas: o que adianta você ser um excelente profissional e deixar para trás os aspectos da sua alma, você perder o seu casamento? O que adianta você matar de trabalhar, melhor dizendo, e perder o coração do seu filho? O que adianta você trabalhar igual um louco, igual um condenado, você comer o pão de dores, como diz o Salmo 127, e perder o coração da sua filha? O que adianta? Nesse contexto do carreirismo, essa seria, por exemplo, a pergunta de Jesus, atualizada, traduzida para essa geração. O que adianta, moço, você se matar de trabalhar, você se doar bastante, você vestir a camisa? É uma palavra muito importante para essa geração, vestir a camisa. O que adianta você sempre desejar ser o primeiro, desejar estar no pódio, se você está deixando para trás relacionamentos importantes, você está deixando para trás pessoas importantes na sua vida, e você, entre a sua carreira, vida profissional e o seu amor, há um vácuo, há um abismo, há uma angústia. E a palavra de Jesus para essa geração do carreirismo seria essa. E você conhece pessoas, e eu também, e talvez nós estejamos lidando com essas tentações, que conquistaram muitas coisas, mas que olharam para todas essas conquistas, e diplomas, e cursos, e pós-graduação, e tudo mais, e não viram alma, não viram coração batendo, não viram sentido. Mas há uma geração que essa palavra também se aplica, que é a geração de hoje, a geração dos nossos filhos, a geração dos seus netos, aqueles que estão aí entre 15 anos a 28 anos de idade. Para eles, poder não faz o menor sentido, aliás, eles nem gostam desse discurso de poder, de governo territorialista, de nacionalismo, eles até abominam esse tipo de coisa. Honra, respeito, eles têm uma ideia de que isso é importante, eles têm uma ideia, eles consideram isso em certo sentido, em certa medida, mas eles não se sentem tentados, por exemplo, a perder a alma em função de reputação, de honra. Não. Carreira, também não. É importante a carreira na vida desses que estão entre 15 anos e 28 anos de idade, talvez até 30 anos? Sim, é importante. Eles gostariam de estar bem profissionalmente, eles gostariam de encontrar algum sentido naquilo que eles abraçaram, eles gostariam, mas isso também não é a grande fonte de tentação para essa geração, dentre os 15 até 28, 30 anos. Hoje, o que mais conta são as experiências, no plural, experiências. Essa geração, a cultura dos nossos dias, olha para as experiências no plural, não experiência de vida, não confunda aí, mas experiências no plural, e a partir do número de experiências,
elas se sentem realizadas ou não, felizes ou não. Enquanto a geração da honra, do respeito, colecionava pequenas alegrias, esta geração coleciona pequenos sucessos. É uma curtida aqui, é uma foto que se posta e tem 1000 curtidas, e na outra tem 2000, mas na foto que eu vou postar na segunda-feira, se tiver apenas 150, há uma tristeza que é experimentada, que é vivenciada. Antes de começar a pandemia, ano passado, na verdade, em dezembro, eu, num casamento, me assentei a uma mesa e tinha um jovem, e esse jovem começou a falar com brilho nos olhos de suas experiências. E ele começou a compartilhar, e em um pouco menos de 30 minutos de conversa, ele já tinha me contado que conhecia metade do mundo. Ele conhecia o Japão, conhecia a China, ele tinha ido, por exemplo, para Tailândia e conhecia parte da Europa. Em menos de 30 minutos, eu praticamente rodei o mundo com ele. Experiências. E ele me contava sobre como viajar tanto assim, com poucos recursos. Ele compartilhava comigo como experimentar essas realidades com poucos recursos. Para essa geração, experiências no plural, muitas sensações, muitas experiências diferentes, são, na verdade, a verdadeira fonte de tentação. Para essa geração, Jesus diria assim: o que adianta milhões de curtidas no Instagram ou em outra rede social? O que adianta milhões de aplausos, de likes, se o seu coração continuar vazio? Se você perder sua alma, jovem, se você perder sua alma, querido, se você perder sua alma, querido, o que adianta? Enquanto seus pais, os seus avós colecionavam pequenas alegrias, você está vivendo colecionando pequenos sucessos. Mas esses pequenos sucessos, num acúmulo geral, eles não vão trazer sentido para a sua existência, sentido para a sua vida. Mas é isso o que eles querem. Essa na verdade, é a grande fonte de tentação. Quem hoje, entre 15 a 28 anos, 30 anos, olha para dentro de si e não enxerga muitas vezes, com muitas experiências, inaugura dentro do seu coração uma tristeza, difícil de ser penetrada, difícil de ser invadida, difícil de ser quebrada. E vem a palavra de Jesus e disse: o que adianta isso? O que adianta você ganhar todas essas experiências, se lhe faltar uma experiência maior, a experiência com a minha presença, a experiência com o Espírito Santo de Deus, uma experiência que não vai ser apenas arrebatadora, mas vai ser consoladora, definidora de vida, de rumos e de acertos, mais do que erros. O que adianta você colecionar todos os aplausos, todos os likes, e quando você olhar para cima, ou quem sabe para dentro de si, você não enxergar o like dos likes, enxergar metaforicamente a mão de Deus dizendo: joia, estou gostando, filho, estou gostando, filha, desse jeito de enfrentar a vida, de viver a vida, estou gostando. A nossa geração do respeito, da honra, tinha álbum de família. Até hoje, por exemplo, quando eu vou em Rio Branco, no Acre, eu separo um dia para eu olhar as fotos antigas com as minhas filhas e mostrar: esse aqui era o papai com 7 anos de idade, esse aqui com 15. Nossa, pai, melhorou muito, hein? Esse aqui solteiro. Esse aqui, 1 ano de casado com a Meila. Mãe, a senhora melhorou muito, papai, hein? Essa geração registra tudo, a geração da experiência. Registra tudo, em detalhes. Mas nunca se assenta com amigos para compartilhar essas pequenas alegrias, esses momentos. Está lá em algum lugar. Alguns ficam apenas 24 horas e desaparecem, como uma fumaça, mas está lá. E aqui eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, eu estou apenas notificando a todos nós de que é assim que as culturas se estabelecem. Elas olham para algo e elas afirmam: se eu alcançar aquele algo, se eu alcançar o poder para alguma geração, para outra geração, se eu alcançar o respeito e a honra para outra geração, se eu alcançar uma profissão adequada e para essa geração, se eu alcançar experiência, eu vou ser feliz, eu vou saber quem eu sou de fato,
eu vou ser respeitado. E vem Jesus e diz, esse tipo de vida não vai dar certo. Porque simplesmente não vai funcionar viver desse jeito. É um viver de fora de você mesmo e da ambiência de Deus. Não vai funcionar. Em algum momento você vai perder a sua própria alma, que é a sua capacidade de se conectar com Deus, é a sua capacidade única, irrepetível, porque é única para você mesmo. É feita sob medida para você, de se conectar com Deus e com tudo que tem a ver com Deus, com as pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus, com a natureza, criada para expressar a glória de Deus. Você vive como um zumbi, desconectado de tudo. Você vai acabar morrendo por dentro. E você pode perder também essa conexão, não de maneira simplesmente histórica, temporal, mas também de maneira eterna. Você pode se distanciar tanto, 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 que pode chegar um momento em que Deus, não apenas a palavra Deus, mas a pessoa dele, vai deixar de fazer sentido para a sua vida. Você perdeu sua alma. Não chora, não sorri para a vida, não coleciona as pequenas alegrias. Por isso que essa pergunta de Jesus ela é muito poderosa e muito forte. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? E ele repete a pergunta de uma outra forma no verso 37. Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? O que ele pode? Que outro valor? O que seria mais importante do que a própria vida interior? E a palavra alma que ele utiliza aqui, que Jesus utilizou aqui, é a palavra grega psique, de onde surge a expressão psicologia. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua psique, e perder a sua vida, e perder a sua alma? Mundo inteiro. Eu tenho uma concepção que eu gosto de pensar sobre mundo. O que é mundo? Mundo é tudo aquilo que você olha e que enche os seus olhos, mas esvazia o coração. Por exemplo, se você olhar para um homem ou para uma mulher, dependendo do seu caso, você olhar para um homem ou mulher, se encher os seus olhos, mas para que você dê o próximo passo, seu coração ficar vazio dos princípios da Bíblia, dos princípios de Deus, isso é o que a Bíblia chama de mundo. Você olha, por exemplo, para uma proposta que alguém te fez no trabalho. Olha, se você fizer isso, se agir dessa maneira, se agir dessa forma, você vai ganhar isso, mas tem que fazer desse jeito, não pode ser de outro. E você olha para aquilo e aquilo enche os seus olhos ficam cheios. Mas você sabe lá no íntimo que para você fazer daquele jeito que estão lhe pedindo, o seu coração vai se esvaziar de valores. Isso é mundo. Isso é mundo. Qualquer coisa, seja em qualquer área da vida, seja em qualquer contexto, que encherem os seus olhos, mas esvaziarem o coração, isso é o conceito bíblico de mundo. É mundo. E Jesus está nos dizendo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou em outras palavras, o que adianta você encher os seus olhos para alguns segundos depois, alguns dias depois, alguns meses depois, perder completamente o brilho no seu olhar? O que adianta? Mas qual a solução de Jesus para nós então? A solução é a seguinte: é uma vida baseada em Jesus e no Evangelho. Eu quero que você entenda isso daí. É muito importante, porque no verso 34, ele mostra o que significa essa vida baseada nele e no Evangelho. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quiser me seguir, olhe para mim. Pare de olhar para essas outras coisas. Elas virão, elas serão consequência. Elas serão preenchimentos na sua vida, não o todo. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor, por causa de mim e do Evangelho. Guarda essa expressão. Por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Não é apenas por causa de mim. Porque veja, se fosse assim, então entendi, pastor. Essa vida baseada em Jesus é o seguinte:
Eu paro de olhar, de colocar aquelas coisas como ídolos, e eu olho para Jesus. Tudo bem, isso é verdade, mas isso seria muito abstrato. Na prática, o que isso quer dizer? Orar mais, ler mais a Bíblia? O que significa construir sua vida baseada em Jesus? O que é isso? Ficaria muito abstrato. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ele acrescenta a expressão "e no Evangelho". Por causa de mim e do Evangelho. Ou seja, por causa de mim e da minha mensagem. Construir a vida, basear a vida em Jesus significa basear a vida nele e na mensagem dele, que é Evangelho, que é boa notícia. E qual é a mensagem do Evangelho? Vamos resumi-la. É a mensagem de que alguém perfeito, sem defeitos, sem pecado, assumiu a nossa humanidade podre, assumiu esses olhares que nós temos para o mundo, ele venceu tudo, ele não pecou, ele foi tentado em todas as áreas, ele não pecou, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado segundo as Escrituras, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita de Deus e um dia voltará. Essa é a síntese da mensagem do Evangelho. A síntese da síntese significa, ele viveu por amor. Ele viveu por amor. Ele fez tudo isso por amor. Então essa vida que vale a pena ser vivida é uma vida por amor. É você compreender que viver em Jesus e no seu Evangelho é você também dar a sua cota de entrega, de renúncia, de sacrifício, de autossacrifício. Não são as pequenas alegrias, isso também fazem parte da vida. Não são os pequenos sucessos. Você pode ter algum sucesso, mas não é colecionar pequenos sucessos. É colecionar pequenos atos de amor e de bondade. É isso que vai tornar a vida feliz. Não precisam ser grandes coisas, mas pequenos atos de amor. É você compreender que assim como Ele morreu por você, se entregou por você, você também tem que dar a vida pelos outros. João 3,16 nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é João 3,16. Deus amou e, portanto, Ele deu o seu próprio Filho. Agora, 1 de João 3,16 nos diz: assim como Jesus entregou a sua vida a si mesmo por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O que dá sentido à nossa vida não é tanto pequenas alegrias nem pequenos sucessos, mas pequenos serviços ao próximo. É isso que vai fazer diferença. É você se envolver e se engajar em algo por causa de Jesus e do Evangelho, que vai fazer diferença eterna, especialmente nesse tempo de pandemia. É uma ligação para alguém que você sabe que vai se sentir bem por causa dessa ligação. É uma ajuda a alguém. Por exemplo, quando eu comecei meu ministério em Poconé, nós chegamos lá, Meile e eu, novinhos, sem filhos ainda, e passamos um dia inteirinho fazendo mudança, limpando a casa que nós iríamos morar ali naquela cidadezinha. E no final do dia nós estávamos cansados, nós estávamos exaustos. E aí chegou uma senhora com a sua filha, com bolo, café, um pãozinho, sanduíche. Disse: olha, eu não conheço vocês, vizinhos, eu sei que vocês estão aqui mudando e eu estou aqui para vocês comerem um pouquinho, vocês estão trabalhando o dia todo aí. Aquele ato de serviço, pequeno ato, pequeno gesto, eu jamais me esqueci, eu lembro desse gesto até hoje. Ela não me disse qual era a sua religião, não me disse qual era a sua crença, depois eu descobri, mas ela revelou Jesus e o Evangelho para mim. Viver revelando Jesus e o Evangelho em pequenos gestos de amor. Nas perspectivas culturais anteriores citadas aqui por mim, você tem o verbo conquistar bem diante de você. E ele é como se fosse um guindaste te puxando. Sempre que você tenta se desanimar, ele puxa, conquistar. Mas isso vai cansar e pode até matar, como eu disse. Nessa perspectiva de Jesus, tem ainda conquista, existe.
mas não é mais você conquistando, primeiramente. É você tendo consciência de que foi conquistado por Ele. Isso basta. Você ter aquela consciência de que Ele te conquistou. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é o ser humano conquistando um pedacinho do céu lá e aqui. A mensagem central do Evangelho é que você foi conquistado por Jesus. Totalmente conquistado. E para concluir, eu quero mencionar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que ele, no seu contexto, na sua religião, ele conquistou muito poder. Ele foi fariseu de fariseus. O apóstolo Paulo, que conquistou muita honra e respeito. À época, ele estudou aos pés de Gamaliel, a principal universidade da época, equivalente a Oxford ou Harvard dos nossos dias. Ele era um poliglota, ele falava latim, ele falava hebraico, falava o grego, o aramaico e talvez algumas línguas tribais. Ele era crânio, ele era intelectual, ele conquistou muitos diplomas. Ele também teve muitas experiências, profundas experiências. Experiências em diversos lugares, ele viajou por diversos lugares. E numa dessas experiências, ele teve contato com uma luz. Uma voz surgiu daquela luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ele entendeu que enquanto ele estava tentando perseguir poder, tentando perseguir respeito e honra, tentando perseguir carreira e tentando perseguir os cristãos para conseguir tudo isso que ele queria, na verdade ele estava perseguindo Deus, perseguindo Jesus. Eu creio que isso também seja do seu coração. Você está perseguindo algo maior do que você, algo que transcenda. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, diz a Bíblia, ele teve um encontro com o Senhor. Ali ele foi achado por Jesus, ali ele foi alcançado por Jesus. E a vida de Saulo mudou completamente. Até o nome, ele passou a ser chamado de Paulo. Mudou tudo na vida dele, toda a perspectiva na vida dele. E no capítulo 3 da carta aos Filipenses, alguém pode colocar isso aí, o texto que eu vou citar, está no versículo 12. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, no capítulo 3 ele fala um pouquinho do seu currículo, ele fala um pouquinho do seu poder, ele fala um pouquinho da sua honra e respeito, ele fala um pouquinho da sua carreira, e ele diz algo extraordinário. Ele diz que ele passou a considerar tudo isso, se comparado a Cristo, ele passou a considerar tudo isso como nada. E aí ele diz isso daí: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. A versão da Bíblia Revista e Corrigida diz: pois para isso também fui conquistado por Cristo. Quando a gente vive com a consciência de que Cristo já nos alcançou, já nos conquistou, que o Espírito Santo já colocou o selo sobre nós, dizendo: tu pertences a mim, filho, tu pertences a mim, filha. Não importa nenhum outro selo que a sociedade possa colocar sobre nós. A gente vive sob um único holofote, o da graça de Deus, do poder de Jesus, do Evangelho de Jesus, e nós vivemos a vida na perspectiva de recebermos um único aplauso. O aplauso dos céus, o aplauso de Jesus. Um único like, o mais importante de todos, o like de Jesus. E isso vai ser tão poderoso que naquele dia essa vai ser a palavra de Jesus para cada um de nós. Ele vai dizer: ô filho, você foi fiel no pouco, vem, entra para a alegria do teu Senhor. Eu gostei. Isso é maravilhoso. Você já vive nessa perspectiva? Quero orar por sua vida, na perspectiva de que você é amado por Jesus, de que você foi conquistado por Jesus, e portanto imbuído, envolvido com essa consciência. Deus pode até te dar algum poder, Deus pode até abençoar grandemente a sua carreira, acredita nisso. Deus pode até te dar muitas experiências e você pode até ser profundamente respeitado. Mas o nome disso será graça e não mundo. Diferente do mundo, a graça é aquilo que enche o coração e enche os olhos de dentro
para fora. Bendito seja o nome do Senhor. A graça, diferente do mundo, enche o coração e enche os olhos, mas os olhos do coração. A oração do apóstolo aos Efésios foi: abra os olhos do coração. Há um olhar de dentro, há um olhar de dentro para fora e de dentro para cima. Feche os seus olhos naturais agora, e eu quero orar por você. Jesus disse assim, eu quero fazer 2 convites para nós orarmos. O primeiro convite é: Jesus disse, você quer me seguir? Talvez o Espírito Santo tenha gerado no seu coração o desejo de seguir Jesus. Jesus diz, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, para de olhar para este selo cultural. Não vai valer a pena, isso não vai te trazer alma, isso não vai te trazer vida. Você quer me seguir? Tire os seus olhos das coisas. Coloque os seus olhos em mim, olhe para mim, diz Jesus, olhe para mim. Tome a sua cruz, ou seja, assuma também a sua renúncia. Não viva mais na página da autoajuda, experimente o autossacrifício e a alegria que isso pode dar. Não viva tão preocupado com as pequenas alegrias, porque a vida tem altos e baixos, filho, filha, a vida tem altos e baixos. Não viva a sua vida também tão afixado, tão apegado aos pequenos sucessos, porque nenhum sucesso será de fato relevante para você se isso significar perder o seu coração. Não vai adiantar, não vai. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para nós orarmos é para aquelas pessoas que vieram aqui ou em casa, e que ouviram espiritualmente de um modo que nós não compreendemos a voz de Jesus através do Espírito, dizendo, siga-me, siga-me, abandone esses olhares para essas coisas, e olhe para a minha graça, olhe para a minha vida, olhe para mim. Viva pelo Evangelho, viva. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E você está aqui ou aí em algum lugar dizendo para Jesus, eu quero te seguir. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser participante dessa vida que vai fazer sentido hoje e sempre. Dessa vida que se manifesta para essa margem do rio, onde nós temos dificuldades e problemas e lutas e contas para pagar, mas que vai se manifestar também da outra margem do rio, aleluia, em que nós encontraremos o Cordeiro disposto a enxugar dos nossos olhos toda lágrima.